Livro de 2 Reis, capítulo 18, versos de 1 até o verso 12. Diz assim a palavra de Deus: E sucedeu que no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acaz, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Abi, filha de Zacarias, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi seu pai. Ele tirou os altos, quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamaram Neustã. No Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve quem lhe fosse semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, porque se chegou ao Senhor, não se apartou dele e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, se conduzia com prudência, e se rebelou contra o rei da Síria e não o serviu. Ele feriu os filisteus até Gaza, como também os seus termos, desde a torre dos atalaias até a cidade fortificada. E sucedeu no 4º ano do rei Ezequias, que era o 7º de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, que Salmaneser, rei da Síria, subiu contra Samaria e a cercou. E a tomaram ao fim de 3 anos, no ano 6º de Ezequias, que era o ano 9º de Oséias, rei de Israel, quando tomaram Samaria. E o rei da Síria transportou a Israel para a Síria e os fez levar a Alá e a Abó, junto ao rio de Gozã e às cidades dos Medos, porquanto não obedeceram à voz do Senhor seu Deus. Antes transgrediram a sua aliança e tudo quanto Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado, nem o ouviram, nem o fizeram. Amém? Amém. Vamos orar? Amado Deus, que o Senhor nos ajude, ó Pai, nesta noite, a estarmos atentos, ó Deus, à mensagem, ao Teu recado para nossos corações, ó Pai. E que esta palavra, Deus, venha de encontro aos nossos corações, ó Deus, para que assim possamos, ó Deus, ser servos mais compromissados e dedicados ao Senhor, ó Deus. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Eu gostaria de me pregar nesta noite com o tema Raridades na vida do crente. Raridades na vida do crente. A palavra raridade é uma qualidade daquilo que é raro ou coisas que não acontecem com frequência ou frequentemente. Nós sabemos que muitas pessoas por aí dizem que são crentes. Muitas pessoas dizem que são filhos de Deus, filhas de Deus, mas na realidade existe um critério para se ser filho de Deus, que é ter Jesus Cristo. E para se identificar com a pessoa de Jesus Cristo é através dos frutos que aquela pessoa está produzindo, ou seja, se está obedecendo aquilo que está escrito na Bíblia ou não, porque é o meio pelo qual leva uma pessoa a se identificar com a pessoa de Jesus Cristo, se está obedecendo aquilo que está escrito na palavra do Senhor. Então, hoje em dia, por aquilo que Cristo, já antes de subir ao céu, em um dos seus sermões, ele fala: quando o Filho do Homem voltar, será que achará fé na terra? Está se cumprindo nos dias atuais por questões de esfriamento que as igrejas têm enfrentado hoje. E isso tem levado, meus amados irmãos, a muitos de nós a olharmos para a vida
de um determinado cristão e dizer, será que aquela pessoa é crente? Eu acho que os irmãos já se deparou com essa situação, de olhar para a vida de uma pessoa que disse que é crente e dizer, será que aquela pessoa ali realmente é crente? Né? Porque se fosse crente, mas por que está fazendo isso? Um crente não faria esse tipo de coisa porque não pertence a aquilo que é santo, aquilo que é zeloso, aquilo que é reto diante de Deus. Mas o problema hoje em dia é que pecados têm se tornado normal na vida dos crentes. E este é o problema que, de uma certa forma, tem levado aquela pessoa a ter um mau testemunho perante a sociedade. Mas nós somos chamados para ser o sal da terra e a luz desse mundo. Nós não somos chamados para ser trevas, somos chamados para ser luz e não trevas. Somos chamados para conservar e não apodrecer. Entendeu? Um crente, quando ele chega num lugar, ele tem que ser luz. Ele tem que iluminar todas aquelas pessoas pela sua vida. Ele tem que preservar porque ele é o sal. Mas ele não pode apodrecer ninguém, né? Então, a questão de se encontrar um servo que seja um servo compromissado, um servo dedicado, um servo que, de certa forma, abnega coisas por causa do Senhor, tem sido uma raridade. Você vê que nos tempos do profeta Elias, quando ele começou a pregar, em 1 Reis capítulo 17, vimos a primeira menção a respeito do seu nome. Nos capítulos anteriores não vemos menção do nome de Elias. Elias, ele pregou, falou para Acabe que não ia chover, ele foi sustentado pelos corvos, ele foi uma pessoa que foi sustentada por uma viúva, ele enfrentou os 450 profetas de Baal, destruiu todos eles, mas quando Jezabel ameaçou ele, ele correu. Ele fugiu e entrou numa tremenda depressão. Andou 40 dias e 40 noites até uma caverna, e ele pediu a Deus ali, antes dessa caminhada, a morte. Deus, eu quero morrer. Ele pensava que ele estava só. E Deus fala para Elias, Elias, olha, você está enganado. Existem 7.000 que ainda não se dobraram perante Baal, e nem beijaram, nem o beijaram. Então, assim, numa nação totalmente corrompida, né, existiam ainda 7.000 que não havia se dobrado perante outros deuses. Então, toda outra nação que era corrompida, de uma certa forma, eles diziam que eram de Deus, mas na prática não era. Por quê? Me diga aí, qual a pessoa aqui que não diz que é de Deus? Você anda na rua aí, você se debate com todo tipo de gente aí na rua. Todas vão falar que é de Deus. Não é verdade? Todas vão falar que é de Deus. Mas na realidade, irmãos, essas raridades, essas qualidades que existem na vida do crente, elas são, de certa forma, nítidas. Elas são nítidas pelas suas ações, pelo seu modo de agir, né? Pelos seus sentimentos também. Então, tudo isso vai levar aquele que é de Deus, diante de uma sociedade corrompida, ele se levanta. Ele se levanta, mas ele se levanta não dizendo que é uma podridão, mas ele se levanta como um servo de Deus, como uma pessoa zelosa para com as coisas do Senhor. Amém? Amém. Nós somos muitas vezes influenciados pelas coisas do mundo. O que mais se tem hoje são crentes influenciados pelas coisas do mundo. As coisas do mundo fazem com todo prazer, mas as coisas de Deus não. E quando se fala
das coisas de Deus, irmãos, isso não é algo anormal. Como se fala, é nas mínimas coisas. Em que sentido? Ler a Bíblia. Devocional diariamente. Porque muitas vezes nós temos tempo para tudo, mas para pegar a Bíblia e ler um versículo aqui e meditar sobre o versículo, não temos. Isso é as mínimas coisas que vai nos ajudar. Outra coisa, oração. Quantas vezes a gente passa o dia todo e não oramos, não clamamos ao Senhor? Né? Então, esse tipo de coisa, irmãos, o crente tem que tomar cuidado, porque hoje incorremos um risco tremendo, né? Porque os crentes que todos trabalham, né? A maioria trabalha, eles, de certa forma, eles só pegam na Bíblia no domingo. Isso é perigoso. Isso é perigoso. Só pegar a Bíblia no domingo e no domingo à noite. Isso é perigoso. Porque ninguém aqui fica sem comer. A semana toda você vai comer domingo à noite. Alguém fica? Eu não fico. Ninguém fica. Então isso é perigoso. E com base nesse texto, irmãos, eu quero compartilhar nessa noite sobre 3 qualidades na vida de um servo raro, né? Na vida de um servo que é raro nos dias atuais em que vivemos. A primeira dela, nós podemos encontrar aí no versículo 3, que diz assim: e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Então, a primeira qualidade daquele servo que é raro nos dias atuais é um servo que seja reto aos olhos do Senhor. É um servo que seja reto aos olhos do Senhor. Se você observar, a Bíblia declara aqui sobre a vida do rei Ezequias que ele era uma pessoa reta, mas não diante da sociedade, diante de Deus. O rei Ezequias, ele tinha uma qualidade, e essa qualidade é que ele era reto para com as coisas do Senhor, para com o seu Deus. Agora, se uma pessoa diz que é reta, né? Como eu falei para os irmãos, uma pessoa diz que é reta, ela vai demonstrar pelo quê? Pelas suas atitudes, pelas suas ações, não é verdade? E o que levou, né, Ezequias a ser uma pessoa reta perante o Senhor, né? Aos olhos de Deus. Aqui no versículo 4 vai falar: ele tirou os altos, quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera. Então, o que demonstrou a retidão do rei Ezequias para com as coisas de Deus foi que ele não permitiu que no reinado dele existisse coisas pagãs. Ele derrubou as estátuas, ele aboliu ali a idolatria do povo, porque aquela cidade ali, aquele povo ali, pertencia ao Senhor, e ele não ia permitir que no seu reinado isso acontecesse. Meus irmãos, a nossa vida não é diferente. Nós temos que fazer algo acontecer na nossa vida. De que tipo, pastor? Não permita que ídolos levantem o coração. Não permita que pecado seja normal na tua vida. Não permita que as coisas do mundo tenham mais valor para você do que as coisas de Deus. Isso vai mostrar o quê? Vai mostrar que você é uma pessoa reta perante o Senhor. Observe aqui que o povo de Israel, eles estavam até com
a estátua, né, a serpente que Moisés tinha feito de metal. Se você observar, o povo de Israel, eles era tão rebelde para com as coisas do Senhor, que o que é que acontece? Deus mandou serpente para castigar o povo. E Deus falou para Moisés fazer uma estátua de serpente, para quando as pessoas fossem picadas, olhavam para aquela serpente, né, e a pessoa era curada, a pessoa não morria. E até aquele dia, olha como é idolatria, irmãos. Até aquele dia, se você me perguntar, pastor, obrigado, irmão, existia quantos anos até aquele momento ali? Até aquele momento do rei Ezequias. Bem, se a gente contar de Abraão até Davi, são 1000 anos. E de Davi até o rei Ezequias ali, são cerca de 200 anos, 200 a 250 anos. Então vamos colocar ali, olha o tempo que tinha, aproximadamente 1400 anos. Olha esse tempo todo, em que o povo, o que acontece com o povo? O povo ainda tem aquela estátua. Não chega a ser 1400 anos, coloco mais ou menos, mas é menos do que isso. Mas olha, o povo ainda estava com aquela estátua, adorando aquilo ali. E sabe qual é a sorte, irmãos? Que eles teriam até aquele momento ali, que eles não encontraram, foi o corpo de Moisés, né? Porque se eles tivessem o corpo de Moisés, eles estavam adorando Moisés até aquele dia. Até aquele momento ali. Mas Deus não permitiu que as pessoas encontrassem o corpo de Moisés. E quando o anjo Miguel, né, e a Bíblia fala que quando ele lutava com o diabo sobre o corpo de Moisés, ele só disse assim: o Senhor te repreenda, o Senhor te repreenda. Mas o povo estava tão enfiado na idolatria que isso aconteceu. Muitas vezes a gente fica pensando, idolatria é você ter uma imagem na tua casa. Idolatria é você ali acender vela. Isso é idolatria. Não, irmãos. Idolatria não é isso. Isso também é idolatria. Mas idolatria para a vida do crente é tudo aquilo que toma o lugar de Deus. Idolatria é tudo aquilo que toma o lugar de Deus. Então, se existem coisas que nós gastamos mais tempo do que Deus, então tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Alguma coisa precisa ser mexida. Aí, se a gente observar, eu gosto muito da vida de Davi. E lá em 1 Reis, capítulo 15, versículo 5, diz assim: porquanto Davi tinha feito o que era reto aos olhos do Senhor, e não se tinha desviado de tudo quanto lhe ordenara em todos os dias da sua vida, só no negócio de Urias, o heteu. Ou seja, Davi foi um homem reto aos olhos do Senhor. O problema que Davi teve, sabe qual foi? Foi com Urias, Batseba. Mas foi um homem reto. E uma pessoa reta, irmãos, não é uma pessoa que não peca, entendeu? Uma pessoa reta, sabe o quê? É aquela pessoa que reconhece que pecou. É aquela pessoa que pede perdão a Deus. É aquela pessoa que pede para que Deus o firme novamente. Entendeu? Igual a Davi. Davi era uma pessoa reta aos olhos do Senhor, e ele, de uma certa forma, ele se arrependeu. Nós vemos ali que ele se arrependeu do seu pecado. Então, ser reto, irmãos, aos olhos do Senhor, nada mais e nada menos é obedecer também a palavra do Senhor. Você obedece a palavra do Senhor, aquilo que está escrito tem que ter significado na minha vida e na tua vida. Quando eu olho aquilo que a Bíblia diz e ela fala não, eu não devo fazer. Mas como nós somos tão rebeldes, né? E nós usamos muito o exemplo ali do povo de Israel,
E às vezes falamos, mas como é que pode? Aquele povo ali de Israel no Egito, né? Eles viram as maravilhas de Deus. No deserto eles viram as maravilhas de Deus e eles continuaram incrédulos. Aí o que é que nós deveríamos falar? Se eu e você estivéssemos lá, faríamos a mesma coisa. Entendeu? Por que, irmãos? Porque também muitas vezes nós somos rebeldes para as coisas do Senhor. Se eu não sou um servo obediente, é porque eu sou um servo rebelde. E um servo rebelde nada mais nada menos, como a Bíblia caracteriza essa pessoa, é aquela pessoa que vê o que está escrito, mas não faz. Mas vê, mas sabe, mas não faz. Então, para se chegar à retidão aos olhos do Senhor, eu tenho que fazer igual o rei Ezequias fez. No decorrer da leitura, nós lemos aqui uma coisa, né? No versículo 12, né? Só vou ler o versículo 12, mas os outros versículos mostram que o rei da Assíria, Salmaneser, leva Israel, o reino do norte, cativo, né, para a Síria. E aí, qual foi o motivo? Versículo 12: porquanto não obedeceram à voz do Senhor seu Deus, antes transgrediram a sua aliança, e tudo quanto Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado, nem o ouviram, nem o fizeram. Olha que coisa, irmãos. Eles não obedeceram, eles transgrediram tudo aquilo que foi ordenado pelo Senhor. Eles não ouviram e eles nem fizeram. Então, a questão de ser reto, ninguém consegue ser reto aos olhos do Senhor se não obedecer às Escrituras, se não obedecer à palavra de Deus. Ninguém consegue fazer isso, porque é através das Escrituras que nós somos moldados para agradarmos ao Senhor. Alguém pode dizer assim que não, eu vou agradar ao Senhor do meu jeito. Pode? Deus vai aceitar? Deus não vai aceitar, por quê? A Bíblia é o lugar onde tem a orientação certa. Eu acho engraçado que muitas pessoas dizem assim que é de Deus, faz a vontade de Deus, mas essa vontade que é descoberta através da vida dessa pessoa não é através das Escrituras, mas é do próprio raciocínio dessa pessoa. E isso, irmãos, Deus não aceita. Entendeu? Por isso que ele deixou a sua palavra, para que as pessoas que são consideradas retas perante o Senhor são aquelas que obedecem à palavra dele, que ouvem. Aquelas pessoas que fazem igual o rei Ezequias, ele tira de si tudo aquilo que vai o afastar diante do Senhor, amém? Ele afasta isso. Lá em Provérbios 16, versículo 17 diz assim: os retos fazem o seu caminho desviar-se do mal, o que guarda o seu caminho preserva a sua alma. Olha, o reto faz o quê? Que o seu caminho desvia de onde? Ele desvia do mal. Por quê? Porque ele não é do mal, irmãos. Ele é reto diante do Senhor. Então tudo aquilo que é mal para ele sai fora. E a ordem de Deus em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, qual é? Fugir de toda a aparência do mal. Tudo aquilo que tem uma aparência do mal, o crente tem que fugir dali. Por quê? Porque tem a aparência do mal. Às vezes é complicado você encontrar muitas pessoas que se dizem que é de Deus, mas que tem uma vida totalmente que demonstra que não é. Demonstra que não é. Porque claramente o filtro que passa é pela palavra de Deus. Não quer dizer que são mais justos que essa pessoa, claro que não. Quer dizer que temos obedecido mais. Porque o que leva uma pessoa a ser reta diante do Senhor? Obediência.
obediência. E é isso que o rei Ezequias faz. Ele obedece e ele faz. Ele arregaça a manga e ele faz. Agora, quantos nós, irmãos, temos feito isso, né? Temos tirado sobre nós coisas que não são do Senhor, para preencher com o que é do Senhor. Devemos meditar a respeito disso e prosseguirmos. Amém, irmãos? Amém. A segunda qualidade de um servo raro, aí podemos encontrar no versículo 5. Eu quero que algum irmão leia, por favor. Do Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Então, a segunda qualidade de um servo raro, nos dias atuais, é um servo que tenha, né, um testemunho de compromisso com o Senhor. É um servo que tenha um compromisso com as coisas do Senhor. Esse é o servo, irmãos. Observa, ó irmãos, é incrível quando você lê esse versículo aqui. Quando eu li esse versículo aqui, eu fiquei pensando, né? Meu Deus. E um tema que veio na minha cabeça foi raridade. Não tem pra onde correr. Não tem pra onde correr. Porque o rei Ezequias era diferente. Ele era um rei distinto daqueles que antecederam eles e daqueles que mais na frente não conseguiram alcançar um compromisso como o que ele teve. Porque ele era um servo que tem um testemunho perante o Senhor tremendo. Agora, muitas vezes nós olhamos para os personagens bíblicos e ficamos babando, né? Olhando para a vida do apóstolo Paulo e falamos assim: eu queria ser tão parecido com o apóstolo Paulo. Ele foi uma pessoa tão esforçada. Ele foi uma pessoa tão... Aqui João. Aqui o rei Ezequias foi uma pessoa tão... ficamos... Mas irmãos, no passado não é diferente de hoje. Deus é a mesma pessoa. Entendeu? Deus é a mesma pessoa. O que falta para a gente, sabe o que é? É dedicação. É querer. Sabe por quê? Porque as coisas não caem do céu, irmãos. Você precisa buscar. Por exemplo, se você quer ser um crente dedicado, você tem que se esforçar. Se você quer ser um crente que, de uma certa forma, saiba pregar, saiba ensinar, saiba fazer qualquer outra coisa, você tem que se esforçar para fazer. Que as coisas não caem do céu. Se você quer ter um bom testemunho, você tem que fazer por onde tem esse bom testemunho. E o passo principal é a palavra do Senhor. Porque como fala aqui na vida do rei Ezequias, no Senhor seu Deus, no Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve quem lhe fosse semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. E quem foi antes do rei Ezequias? Davi, Salomão, Roboão, teve também o rei Asa, entendeu? Teve o rei Joás, muitos reis que fizeram coisas boas, mas nenhum foi igual a ele. Agora observe o versículo 6 que diz: qual foi o motivo? O que aconteceu para ele ser assim? Versículo 6: porque se chegou ao Senhor, não se apartou dele, e guardou os seus mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Observa,
ele se achegou ao Senhor. Olha que coisa, irmãos. Hoje podemos se achegar ao Senhor? Mais e mais ter comunhão com o Senhor? Podemos, né? O que é que falta? Eu e você querer. Eu e você fazer. Que isso aconteça, né? Nós sabemos que não existe uma vida melhor do que a vida com Deus. Não é verdade? Sabemos que não existe uma vida melhor do que a vida com Deus. Mas a questão é que a nossa vida com Deus, ela pode o quê? Ela pode melhorar. A cada dia, ela pode melhorar, irmãos. Ela pode ir avante. Amém? Então, nós podemos observar que todos aqueles que se achegam ao Senhor, eles têm que deixar coisas para trás. Todos aqueles que se achegam ao Senhor, eles têm que deixar coisas para trás. Não tem ponto correr. Se você observar o que Jesus diz em Lucas 9, 23 e 24, e dizia a todos quem? Aqueles que estavam seguindo ele, né? Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Ou seja, quem quiser seguir Jesus Cristo, tinha que negar a si mesmo. Tinha que negar suas próprias vontades, seus próprios desejos e preencher com aquilo que é de Deus. Muitas vezes falamos que a vontade do Senhor prevalece sobre nossas vidas, né? Falamos isso, né? Que a vontade do Senhor prevalece sobre nossa vida. Mas essa vontade que tem que prevalecer Deus na minha vida, ela tem que ser correspondida por quem? Por mim. Tem que ser correspondida por mim. Né? Porque, por exemplo, se existe uma confusão na tua família e você entra nessa confusão, você tem que agir como servo de Deus, né? Diante daquela situação, agir como servo de Deus. E você não deve, de certa forma, entrar na briga, mas dar um bom testemunho e acalmar os ânimos. Isso tem que ser correspondido, porque nós queremos que a vontade de Deus seja feita para nossas vidas, porque sabemos que Deus sempre tem as melhores intenções para nossas vidas. Amém. Deus sempre tem, né? Se eu sei que Ele tem as melhores intenções para a minha vida, eu tenho que corresponder a isso, a essa vontade que Ele tem, que é o quê? Através das Escrituras. Ser um servo fiel, um servo compromissado, um servo que mostra tudo isso através daquilo que faz, daquilo que diz, né? Você vê que tem hoje em dia, existe muito crente que fala cada palavrão. E o que é que a Bíblia fala? Mateus 12, 34, que na última parte, da abundância do que há no coração, isso fala a boca. Da abundância que há no coração, isso fala o quê? A boca. Ou seja, na tradução atualizada fala: a boca fala do que está cheio o coração. Então não quer dizer que aquela pessoa, né, está voltando aos costumes, não. Quer dizer que aquela pessoa está impregnada com isso ainda. Por isso que continua falando. Por isso continua fazendo. Porque está impregnado com aquilo. Isso é uma demonstração daquilo que está no coração. E certamente não é as coisas do Senhor. Porque se é as coisas do Senhor, não vou falar, não vou fazer. Entendeu? Por isso que a Bíblia fala em Gálatas que nós devemos andar em espírito para não cumprir os desejos da carne. Andar em espírito, Gálatas 5,16. Devemos fazer isso. Andar em espírito significa que eu não vou fazer o desejo da minha carne. Não vou cumprir a que a minha carne exige. Por quê? Nós somos exigidos porque dentro de nós existe uma luta. A cada dia, a exigência de satisfazer a nossa carne, que é totalmente contrária às coisas do Senhor.
Ela está aí. É uma luta. E para que essa luta seja ganha, é com as coisas do Senhor. Amém? No versículo 24 de Lucas vai falar: porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Quem quer salvar, vai perder. Mas quem por amor do Senhor perde, vai ganhar. É isso, abnegação. Uma pessoa que nega a si mesmo, que nega as coisas do mundo para se achegar ao Senhor, igual o profeta. O profeta não, o rei Ezequias. O que me chama a atenção é que os irmãos já leram, já ouviram mensagem muito a respeito de Enoque, né? Que Enoque andou com o Senhor e Deus trasladou ele, ou seja, Deus levou ele para si, porque ele andou com o Senhor. Hoje isso não acontece, né? Naquela época aconteceu. Foram 2 casos que pessoas foram arrebatadas. Um, Enoque. O segundo, Elias. Depois daí você não ouve mais ninguém que foi arrebatado para o céu e está no céu. Não é verdade? Mas o que caracterizou foi a comunhão que ele tinha com o Senhor. O andar com o Senhor faz tanta diferença na nossa vida, irmãos. Faz você ser uma pessoa melhor, um cidadão melhor, né? Faz você ser um crente melhor, andar com o Senhor. Faz com que você seja distinto de todos aqueles que estão no seu serviço, sabe? Todos aqueles que você trabalha junto, andar com o Senhor faz com que você seja diferente de todos eles. Todos eles. Por quê? A diferença, o diferencial na nossa vida, irmãos, é o Senhor. Às vezes você olha, mas o irmão fulano de tal, ele é uma pessoa tão assim, honesta, uma pessoa tão boa, uma pessoa tão... Mas tudo isso é por causa de Deus, irmãos. Não é por causa dele. É por causa da vida dele com Deus. Entendeu? Tudo isso é por causa da vida. Isso é, de uma certa forma, né, consolador para nossas vidas, né? Porque vimos aquilo que Deus pode fazer na nossa vida. Agora, como nós vimos isso, irmãos, irmãos, busque a cada dia o compromisso com o Senhor. Amém? Amém. A terceira e última qualidade podemos encontrar no versículo 7. Alguém lê? Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saia. Se conduzia com prudência, se rebelou contra o rei de Assíria, e não o serviu. Então observa, a terceira e última qualidade do servo raro nos dias atuais é um servo que seja prudente para com as coisas do Senhor. É um servo que seja prudente para com as coisas do Senhor. Observa que o rei Ezequias, ele foi um servo prudente. E no início do versículo nós podemos observar aí que ele diz assim: assim foi o Senhor com ele. Agora, por que Deus estava com Ezequias? Sabe por quê? Porque Ezequias estava com Deus. Entendeu? Porque Deus estava com Ezequias. Porque Ezequias estava com Deus. Existem muitas pessoas que dizem que está com Deus, mas nem Deus sabe disso. Entendeu? Porque não está. Porque Deus está com aqueles irmãos, com aqueles que são prudentes, com aqueles que são retos, com aqueles que são fiéis, e não com aqueles que dizem que são, mas na realidade não são. Entendeu? Mas só dizem que são, mas não são. Por quê? Porque Deus está com os retos. Deus está com os fiéis. Deus está com aqueles que foram lavados pelo sangue de Cristo.
Mas eu digo uma coisa para os irmãos, que o desejo de Deus é que todos estejam com Ele. E a tristeza ao afirmar isso, sabe o que é? É que nem todos querem estar com o Senhor. Nem todos querem aceitar o critério, o padrão, o parâmetro que a Bíblia ensina para estar com o Senhor. Porque a Bíblia mostra como você pode se chegar ao Senhor, mostra como você pode ser de Deus, mostra como você pode ser uma pessoa sábia, uma pessoa prudente. Porque o que significa, pastor? Uma pessoa prudente, irmãos, uma pessoa prudente é uma pessoa que faz as coisas de forma justa e ponderada. É uma pessoa que tem uma virtude no agir, né? Uma pessoa cautelosa. Porque quando fala aqui que o rei Ezequias, saía, para onde quer que saía, se conduzia com prudência. Qual era a cautela dele? A cautela dele, primeira, era aquilo que Davi fazia. Senhor, o Senhor está comigo. Ele ouviu primeiro o quê? A voz do Senhor. Ele primeiramente, irmãos, ele queria saber a resposta do Senhor. A cautela que ele tinha, sabe qual era também? Era de não estar fazendo a sua própria vontade, irmãos, mas era a vontade do Senhor. Porque é isso que ele queria, irmãos. E um crente prudente é aquele que ele antevê o perigo. Olha, se eu fizer isso aqui, vai gerar consequências para mim na frente. Então eu não vou fazer porque eu não quero que gere consequências para mim na frente. Então, olha, uma pessoa que se conduz com prudência, irmão, ele faz isso, ele calcula. Ele sabe calcular aquilo que, de uma certa forma, vai prejudicar ele. E ele não faz. Ele não faz. Por quê? Vai prejudicar. E a melhor coisa que o crente tem é o relacionamento com o Senhor. Amém. Eu me lembro que de Números, se eu não me engano, 24, Números não, Crônicas, quando o rei Davi conta ao povo, ele, para se vangloriar, né? A Bíblia fala que Satanás pôs Satanás no coração de Davi, né? Não é que Satanás chegou a abrir o coração de Davi e colocou, claro que não. Quer dizer que Davi foi influenciado. Coisas influenciaram a Davi ao erro. E Davi contou ao povo. Mas quando Deus diz, Davi escolhe 3 coisas. Davi escolheu o quê? Cair na mão de Deus. Porque na mão de Deus tem misericórdia, mas na mão do homem não existe misericórdia. Então, irmãos, que caiamos nas mãos do Senhor, amém? Que caiamos nas mãos do Senhor. E a prudência, ela é tão importante porque a própria palavra de Deus fala em Provérbios 16:16. Quão melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e quão mais excelente é adquirir a prudência do que a prata. Tá vendo, irmãos? Que coisa, né? A sabedoria é melhor do que o ouro, a prudência é melhor do que a prata. Coisas valiosas. Isso significa o quê? É interessante observar porque colocar primeiro a sabedoria, para depois a prudência. Porque só quem é prudente são aqueles que são o quê? Sábio. E nós estamos aprendendo Provérbios nas quarta-feiras aqui na igreja. E nós temos visto que a sabedoria vem através da obediência à palavra do Senhor. E essa obediência à palavra do Senhor vai fazer com que situações que você passa na vida, você se sobressaia ali com sabedoria.
Sai da situação com o quê? Com sabedoria. E a Bíblia não fala, quem tem sede de falta de sabedoria, peça a Deus, que a todo dá. Aí as pessoas falam, Deus me dá sabedoria. E a Bíblia está aqui. Deus me dá sabedoria, Deus. E a Bíblia está bem aqui. Né? Isso não funciona, irmãos. Se eu peço a Deus sabedoria, eu estou pedindo a Deus, sabe o quê? Para que eu possa compreender o que a palavra dele ensina. Porque é através da palavra de Deus que nós temos sabedoria, amém? É através da palavra de Deus. Então, irmãos, como é importante o crente ser prudente. Nessa noite, nós tivemos a oportunidade de vermos essa mensagem, raridades na vida do crente. Primeira coisa que falamos foi um servo que seja reto aos olhos do Senhor. Segundo, um servo que tenha um testemunho de compromisso com o Senhor. E terceiro, um servo que seja prudente para com as coisas do Senhor. Amém? Amém. Que Deus assim abençoe nossas vidas e que possamos a cada dia, irmãos, sermos servos mais fiéis ao Senhor. Amém? Vamos orar?